Neste vídeo, vamos aprofundar o tema do transporte irregular de eleitores, uma prática que é severamente reprimida pela legislação eleitoral brasileira. Entender as regras e as penalidades associadas a essa conduta é fundamental para todos os envolvidos no processo eleitoral, seja como candidatos, partidos ou até como eleitores. A Lei nº 6.091 de 74 é clara ao estabelecer que, durante o período que vai desde o dia anterior até o dia posterior à eleição, nenhum veículo ou embarcação pode transportar eleitores, salvo algumas exceções muito específicas. Essas exceções incluem 1. Veículos a serviço da Justiça Eleitoral. Estes são autorizados porque fazem parte da operação necessária para o bom andamento das eleições. 2. Transporte público regular. Os ônibus e trens que operam em linhas regulares e não fretadas continuam funcionando normalmente, já que seu objetivo é atender a população em geral, sem qualquer finalidade eleitoral. 3. Veículos de uso individual do proprietário. Essa exceção é válida para que o proprietário do veículo e seus familiares possam se deslocar para votar. 4. Veículos de aluguel não atingidos pela requisição eleitoral. Serviços como táxis, por exemplo, podem continuar operando, desde que não estejam sendo usados para fins eleitorais. Agora vamos entender o que de fato configura o crime de transporte irregular de eleitores. A simples realização de transporte não é suficiente para que o crime seja caracterizado. É necessário comprovar o chamado dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de aliciar eleitores, de influenciar seu voto de maneira indevida. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o dolo específico é um elemento crucial para a condenação. Isso significa que, para que o crime seja configurado, deve-se demonstrar que o transporte foi realizado com a intenção de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto. Por exemplo, se alguém estiver oferecendo caronas em troca de votos ou com a distribuição de materiais de campanha durante o transporte, isso pode configurar dois exemplos práticos que foram julgados pelos tribunais regionais eleitorais. 1. Caso 1. TREMG. Nesse caso, um indivíduo foi inicialmente condenado por transportar eleitores no dia da eleição. Porém, ao analisar o recurso, o tribunal reformou a sentença por falta de comprovação do dolo específico. Não havia provas de que o transporte tinha a intenção de aliciar os eleitores ou favorecer qualquer candidato. O tribunal concluiu que se tratava apenas de uma carona comum, sem finalidade eleitoral. 2. Caso 2. TRES. Em outro caso, um recurso foi provido justamente pela ausência de provas que demonstrassem que o transporte dos eleitores tinha o objetivo de influenciar seu voto. O tribunal destacou que não havia pedido expresso de votos, distribuição de material de campanha ou qualquer outra ação que pudesse caracterizar a intenção de aliciar eleitores. As penalidades para quem descumpre essas regras são severas. Quem for condenado por esse crime pode pegar uma pena de reclusão de 4 a 6 anos e ainda ser obrigado a pagar uma multa que pode variar de 200 a 300 dias multa, de acordo com o artigo 302 do Código Eleitoral. Além disso, se o responsável pelo transporte irregular for também o guardião do veículo, ele pode ser punido com detenção de 15 dias a 6 meses, além do pagamento de 60 a 100 dias multa. O transporte irregular de eleitores é uma prática que compromete a lisura do processo eleitoral e é combatida com rigor pela Justiça Eleitoral. Todos devemos estar cientes das regras e evitar qualquer conduta que possa ser interpretada como tentativa de influenciar o voto de maneira indevida. A integridade das eleições depende da participação consciente de todos nós. Cumpra seu dever cívico de maneira limpa e correta. Se você está participando do processo eleitoral, seja como candidato, partido ou apoiador, lembre-se de respeitar as regras. E se você é eleitor, saiba que aceitar transporte irregular pode colocá-lo em situação de risco legal. Faça sua parte para garantir que as eleições sejam justas e democráticas. Compartilhe esse vídeo e ajude a promover uma cultura de respeito às normas eleitorais. Eu faço eleições limpas. Para encerrar, é fundamental lembrarmos que a integridade das eleições depende de cada um de nós. Cumprir as regras eleitorais não é apenas uma obrigação legal, mas também um compromisso com a democracia e com o futuro do nosso país. Ao seguirmos essas normas, garantimos que o processo eleitoral seja justo, transparente e legítimo. Se você está envolvido nas eleições de alguma forma, seja como candidato, apoiador ou eleitor, faça a sua parte para assegurar que tudo aconteça de maneira correta e ética. Respeite as regras, evite práticas irregulares e contribua para que o exercício do voto seja livre de qualquer tipo de influência indevida. Obrigado por assistir até aqui. Se você achou este conteúdo útil, compartilhe com seus amigos e familiares para que todos possam estar bem informados sobre a importância de eleições limpas e justas. Vamos juntos construir um futuro melhor, onde a vontade do povo prevaleça de forma soberana e democrática. Até a próxima.